Graças e louvores se deem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, em todos os tabernáculos do mundo, até a consumação dos séculos. Bom dia! É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta quinta-feira de adoração, para partilhar algo a respeito do núcleo central e primordial da nossa fé católica. Falar de adoração é falar de sangue correndo nas veias de qualquer católico. É impensável um católico que não entenda, que não pratique, que não viva a adoração. E aí, para nós começarmos a nossa conversa, a nossa partilha, eu gostaria de voltar lá no Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2096, 2097, quando a Igreja, mãe e mestra, nos ensina o que é adoração. E o texto é muito claro e enfatiza para nós que a adoração é o primeiro ato da virtude da religião. A partir do momento que nós nos atentamos para essa transcendência, para esse caráter sobrenatural da nossa vida, da nossa existência, nós precisamos adorar. E a adoração é também um reconhecimento de quem Deus é. E ao mesmo tempo um reconhecimento de quem eu sou. E diante desse reconhecimento, nós então nos submetemos absolutamente a este Deus Todo-Poderoso que está no meio de nós, que quis estar no meio de nós. E só a adoração, meus irmãos, e é preciso guardar isso no fundo do coração, só a adoração é capaz de libertar o homem de qualquer egoísmo, é capaz de libertar o homem da escravidão do pecado, e é capaz de libertar o homem da idolatria do mundo. Assim nos ensina o Catecismo da Igreja. Mas enquanto eu rezava para partilhar com vocês, o Senhor me dizia que no mundo de hoje é preciso, às vezes, pregar o óbvio. Às vezes é preciso chamar atenção para aquilo que está diante do nosso nariz, diante de nós enquanto católicos, e nós, às vezes, ignoramos, por costume, porque nós não aprofundamos na nossa fé, porque nós não nos tornamos cada vez mais íntimos do Senhor na nossa vida de oração, na vivência da nossa vocação específica, mas também e sobretudo diante da nossa vocação batismal, a nossa vocação à santidade, que é o princípio e a origem para qualquer outro segmento e vocação enquanto cristãos católicos. E aí, meus irmãos, é preciso nós nos recordarmos que Deus é o único necessário. Se nós partirmos desta premissa, se nós partirmos deste dado, que Deus é o único necessário, nós vamos colocar todo o resto no seu devido lugar. Se nós colocamos Deus realmente sobre todas as coisas, como o único necessário, como o único santo, nós certamente vamos nos amar de maneira justa e honesta. Vamos amar o outro de maneira justa e honesta. E vamos amar e ter contato com tudo aquilo que é criado de maneira justa, honesta e santa. E aí, meus irmãos, nós temos que nos lembrar que o Antigo Testamento usa a palavra santo, que é a tradução da palavra hebraica kadosh, que significa separado. Isso quer e precisa significar para nós que entre nós e Deus existe um abismo imenso na sua natureza
e na nossa natureza, entre nós existe um abismo imenso, intransponível para o homem. Nós não temos acesso a Deus se Ele não vir a nós primeiro. Nós não temos acesso à divindade se a divindade não assume a nossa humanidade. Nós não temos acesso ao que é santo, nós não temos acesso ao que é sagrado, se o sagrado não nos atinge primeiro, se o sagrado não se aproxima de nós primeiro, se o sagrado não desejar primeiro realizar em nós e conosco uma experiência de intimidade, uma experiência de conhecimento. Deus é o único. Só Ele é. E Ele diz lá em Êxodo 3, quando Ele conversa com Moisés da sarça, olha, se perguntarem quem falou comigo, o que eu respondo? E Ele diz, olha, diga a eles que eu sou. Eu sou, falou com você. E quando nós dizemos, meus amados irmãos, que Deus é, tudo aquilo e todo aquele que não é Deus, não é. E isso significa que é Deus quem vai conferir consistência. Deus é quem vai conferir substância àqueles que Ele cria, àquilo que Ele cria. Deus é, portanto, o Criador de tudo. Deus é absoluto, Deus é verdadeiro, Deus é belo, Deus é bom. E quando nós colocamos esta realidade e nela nos apoiamos, de que Deus é absoluto, de que Ele é santo, de que Ele é verdadeiro, belo e bom, nós não vamos conseguir olhar para tudo aquilo que é criado, como se tudo que é criado tivesse sentido em si mesmo. Tudo aquilo que Deus fez está debaixo da sua mão providente, para que Ele tudo governe, e todas as coisas seguem este ritmo natural, esta ordem natural, esta lei natural que Deus imprimiu em cada coisa. Até hoje, eu não conheço ninguém que acorda antes do próprio coração começar a bater para dar ordem para ele, né? Olha, começa a bater coração porque o meu dia vai começar. Pulmão, começa aí a fazer a troca dos gases aí, porque eu preciso viver, eu vou ter que trabalhar agora. Nós não precisamos disso. Até os que não creem dependem de Deus. Até os ateus que o negam dependem dele. Crendo ou não crendo, Ele permanece Deus, santo, absoluto, belo, bom, verdadeiro. E então, meus irmãos, a nós que não somos nada sem Ele, para nós que não temos sentido sozinhos em nós mesmos, o que nos resta é adorar. O que nos resta é adorar o Senhor. É reconhecer, como diz o catecismo, quem Ele é e qual é o meu lugar diante dEle. Quem dá as ordens é Ele. Quem dá as direções da nossa vida é Ele. Quem dá sentido e razão para a nossa existência é Ele. E se nós perdermos isso de vista, meus amados irmãos, nós perdemos tudo. E aí nós estamos contemplando para a janela da nossa casa para fora, da porta da igreja para fora, na janela das redes sociais, da internet, nós estamos vendo um mundo que está perdido. Nós estamos vendo um mundo cada vez mais fracassado nos seus valores, nas suas posturas, nos seus costumes. E não é só porque o diabo não deixa de tentar,
Porque às vezes o nosso anúncio é um anúncio negativo, mas nós temos que pensar que tudo está assim porque nós tiramos os olhos de Deus como o único. Como o único. E aí, meus irmãos, nós temos para nos ajudar a entender isso de uma vez por todas, toda a história de Deus com a sua humanidade. Deus cria todas as coisas. Tudo passa a existir por causa de Deus e nele. E aí, meus irmãos, Deus escolhe, por iniciativa própria, criar o homem à sua imagem segundo a sua semelhança. Deus, então, escolhe fazer-se conhecido por sua criatura. Deus precisa de nós? Absolutamente não. Deus precisa da nossa adoração? Absolutamente não. Se nós o adoramos, Ele é Deus. Se nós não o adoramos, Ele permanece Deus. Se nós cremos nele, Ele é Deus, mas se nós também fazemos pouco de Deus, Ele permanece absoluto, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que dá sentido e razão, Ele permanece assim, meus irmãos. E conhecer a Deus vai ser o único modo para a realização do homem que Deus fez. Não existe realização humana fora da visão de Deus. Se nós não o contemplarmos, se nós não o adorarmos, meus irmãos, nós não nos realizaremos, nem nesta vida, muito menos na outra. Conhecer a Deus é a realização do homem. Se nós prestarmos bem atenção na natureza, Deus submete tudo o que criou. Deus coloca tudo numa ordem pré-estabelecida e toda a natureza, meus irmãos, não oferece resistência a Deus e às suas ordens. Tudo funciona do jeito que Deus programou. Tudo funciona do modo como Deus sonhou, pensou, projetou. Nada oferece resistência a Deus. Nada. Os elementos naturais o obedecem. E as Escrituras estão cheias de provas disso. É Deus quem abre o mar vermelho? É Deus quem faz chover fogo do céu? É Deus quem faz cair o maná? É Deus quem faz cair as codornizes? É Deus que em Jesus Cristo, também no Novo Testamento, dá ordem aos ventos, manda nas doenças, expulsa os demônios. Deus ordena e todas as coisas existem e subsistem. E aí, meus irmãos, Deus se revela e se dá a conhecer, em primeiro lugar, também nos ensina o catecismo, em tudo aquilo que é criado. Será que vocês já fizeram a experiência? Eu faço isso de vez em quando. Sempre que é diferente, é estranho, mas sempre que eu vou chupar um cacho de uvas, cada uva que eu coloco na boca, eu penso, Deus teve o trabalho de colocar sabor nesta uva. Quando eu coloco a segunda, Deus teve o trabalho de colocar sabor nesta segunda. E assim por diante. E assim todas as coisas. E assim quando uma folha cai da árvore, é Deus quem assim permite. Tudo respeita este Deus Todo-Poderoso. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender e repetir para nós constantemente, naturalmente, existe um abismo entre Deus e nós. Mas esse Deus que nós vemos no Antigo Testamento andar próximo do povo, andar à frente do povo nas noites escuras como uma coluna de fogo,
andar sobre o povo como uma nuvem para refrescar o sol do deserto, andar ao redor do povo para proteger dos perigos estrangeiros. Este Deus sempre se supera em amor. E essa superação faz com que Deus faça o seu amor cada vez mais assumir uma potência maior. Deus sempre aumenta em potência o seu amor. E quando nós achamos que Deus já fez tudo, Ele chega com um dom de amor ainda maior. Depois de ter falado pela boca dos profetas, dos patriarcas, depois de ter guiado o seu povo pela lei, depois de ter enviado reis e juízes, como nós conhecemos no Antigo Testamento, Deus não quer mais falar pela boca de outra pessoa. Deus escolhe falar por si mesmo. Então, João 1,14, o texto fala para nós: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. São João, no mesmo texto, no prólogo, diz: o verbo é Deus. Cristo, Filho do Deus vivo, é o próprio Deus feito homem no meio de nós. Deus não vai usar terceiros, Deus não vai mandar mais mensageiros e emissários, Deus vai falar por si mesmo. E vai falar uma linguagem que eu e você precisamos entender. A natureza mostra um agir e um ordenar de Deus fechado. É desse jeito, pronto, e acabou. O sol nasce, o sol se põe, a árvore cresce para cima, a árvore dá seu fruto, o fruto tem a sua semente, e nisso as coisas naturais vão acontecendo. Isso é muito fechado. Mas Deus precisa ampliar o seu amor. Então Deus, quando cria o homem, como diz Santo Agostinho, Ele faz o homem capaz dele. Deus nos faz capazes dele por causa do seu amor. Porque o amor é uma grandeza que não se contém. O amor não nasceu para ser fechado, para ficar enclausurado. O amor nasceu para se expandir. E Deus, então, nesse gesto de amor, deseja que nós o conheçamos tal como Ele é, de coração a coração. E aí o Senhor, então, cria todas as coisas. Se nós nos lembramos, lá em Colossenses 1, de 15 a 20, o Senhor vai dizer, pela boca de Paulo, vai nos instruir que todas as coisas existem por causa do Verbo. Todas as coisas foram criadas pelo Verbo. Todas as coisas têm no Verbo a sua consistência, a sua substância. E todas as coisas nele possuem sentido. E quem é o Verbo de Deus no meio de nós? É Jesus Cristo, feito homem, carne e osso, como nós, mas também alma e divindade, natureza divina, 100% Deus e 100% homem, capaz de conhecer a Deus por dentro e capaz de conhecer a nós por dentro. E é por isso, meus amados irmãos, que Jesus é a plenitude da revelação. É a plenitude desse ato de amor de um Deus que quer se fazer conhecido. E só o conhecimento de Deus pode nos curar. Erga a mão para mim, por favor. Quem precisa de cura? Amém. Só o conhecimento de Jesus, só a contemplação de Jesus vai curar você. Vai me curar. Só isso. Mas aí você pode perguntar para mim, curar do quê? E aí entra uma discussão teológica muito importante, do porquê Deus se faz homem, porquê Deus está no meio de nós. Porque nós, meus irmãos, fizemos a experiência do pecado e por ela nós nos tornamos inimigos de Deus. Desconhecidos de Deus.
E desconhecido num sentido muito triste. Desconhecido no sentido literal mesmo da palavra, de deixar de ser conhecido. Porque todos nós, quando pecamos, ignoramos a Deus de alguma forma. Nós dizemos não para Ele, e sim para o pecado. Nós dizemos para Deus que nós preferimos nos fechar em nós mesmos, na ordem que nós estabelecemos para a nossa vida, no modo de viver que nós escolhemos para nós, nas decisões, nos lugares, em tudo aquilo que nós queremos, do nosso jeito, meus irmãos. E aí, nós provamos, por causa do pecado, um fechamento em nós mesmos. E isso tem um nome popular: egoísmo. E se nós andarmos pela rua, nós veremos constantemente um mundo egoísta. Um mundo que pensa só em si. Todas as pessoas querem ter direitos. Todas as pessoas querem ter privilégios. Todas as pessoas querem que a sua vontade seja feita na hora. Todas as pessoas se colocam no topo do mundo, e ai de quem disser o contrário, ai de quem discordar, ai de quem pensar diferente. Nós, cristãos católicos, estamos sob perigo constante de sermos presos, de sermos processados por falar deste Deus que é verdade absoluta. E isso não vai mudar. Isso não vai mudar porque algum governo decide que tem que mudar. Isso não vai mudar se algum juiz de algum lugar decidir que vai mudar. O que Deus fez é imutável. A sua bondade, a sua verdade, a sua beleza estão marcados em nós. E se nós não o adorarmos, meus irmãos, nós não conseguiremos reconhecê-lo. E depois de não reconhecer a Deus, nós também não vamos nos reconhecer a nós mesmos. E aí nós entramos neste caminho de degradação que nós estamos vendo o mundo entrar. E aí nós vamos ver que nós estamos de Deus, nós estamos longe de Deus. E nós vamos começar a buscar aquilo que nos agrada, aquilo que nos apetece, aquilo que vai fazer com que eu me sinta agradado, independentemente se Deus vai ser ofendido. E aí eu vou querer viver uma vida de prazeres. E aí eu vou viver uma vida repartida. E aí, meus irmãos, não há outro fim para o homem senão o fracasso. E como nós, homens, temos medo do fracasso. Nós temos tanto medo do fracasso, que nós criamos várias alternativas para que o nosso fracasso não apareça. Para que a nossa tristeza não apareça. Para que a falta de sentido da nossa vida não apareça. Basta sondarmos as redes sociais, todos nas fotos estão sorrindo, mas quantos estão realmente plenos de Deus, plenos de sentido, porque reconhecem que nada nem ninguém podem coisa alguma sem aquele que é, que era e que sempre será. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que a revelação de Jesus no Novo Testamento nos permite ver o Deus invisível. Nos permite contemplar com os nossos sentidos este Deus que é invisível. Jesus Cristo, como nós cantamos, né? É o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus. Em Cristo, nós conseguimos ver a Deus. Em Cristo, nós tocamos Deus. Em Cristo nós experimentamos Deus. E nós não somos mais como aqueles que adoram aquele a quem não conhecem. Nós adoramos aquele a quem nós conhecemos. E o mais importante de tudo, meus irmãos, nós adoramos aquele que nos conhece.
Nós adoramos aquele que escolheu se revelar a nós e não a outro. Nós adoramos aquele que escolheu olhar para nós com o olhar de Senhor, de mestre, de dono, mas ao mesmo tempo um olhar profundamente amoroso, íntimo e pessoal. São João, no capítulo 17, no versículo 3, diz que a vida eterna, a vida verdadeira, consiste em conhecer a Deus. E o catecismo diz para nós que conhecer, reconhecer a Deus é adorar. E isso nos coloca neste caminho, justamente porque adorar, meus irmãos, significa romper todas as barreiras. Adorar significa não querer estar preso a nenhuma estrutura. Adorar significa não querer mais nada e mais ninguém senão a Cristo Jesus, nosso Senhor. E se você e eu pensamos que Jesus, só por causa da sua revelação no tempo e na história, lá em Jerusalém, andando há 2000 anos atrás, no meio do povo, conversando com as crianças, comendo com os pecadores, se nós já achamos que isso é o cúmulo, que isso é o máximo que Deus pode chegar para estar próximo de nós, Lucas 23 vai contar para nós que o Senhor desejou ardentemente comer uma ceia conosco. E Ele sabia que nesta ceia, além de instituir a sua presença no sacerdote, Ele instituiria também a sua presença real, verdadeira, histórica, no meio do mundo, até o fim dos tempos. E aí, meus irmãos amados, não tem como a nossa alma não se encher de alegria, se encher de verdadeiro júbilo por nós sermos católicos. Nós temos a plenitude dos meios de salvação, que são os sacramentos. Cristo presente pela sua virtude e força na penitência, na unção. Cristo presente quando batiza, mas sobretudo, meus irmãos, Cristo presente em corpo, sangue, alma e divindade nos altares, nos tabernáculos, nas mãos dos sacerdotes do mundo inteiro. E é por isso, e ao redor desta realidade, que toda a igreja vive. É ao redor de Cristo no Santíssimo Sacramento que a igreja vive. Amados irmãos, ouçam o que eu estou dizendo. Olhem para o padre aqui no altar. Ouçam o que eu estou dizendo. Cristo não escolheu reinar sobre o mundo como um assistente social. Cristo não escolheu reinar de um trono em nenhum palácio por aí. Cristo escolheu reinar sobre nós, sobre o altar, para ser adorado, para ser venerado, para ser submetido, para que nós nos submetamos a Ele toda a nossa vida. Foi essa a presença que Ele escolheu. Esse é o modo que hoje o Senhor se dá a conhecer a nós. Este Deus Todo-Poderoso se apresenta simples, humilde, pobre, pequeno na hóstia consagrada, para caber dentro de você. Deus é eterno, é sem fim, não conhece tempo, não conhece espaço, porque Ele extrapola tudo isso. Mas Ele escolhe rasgar o tempo, rasgar o espaço, não considerar essas grandezas, para que Ele possa caber perto de você, para que Ele possa, meus irmãos, estar presente na hóstia consagrada para ser visto. E Santo Irineu de Leão vai dizer para nós, a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus.
É por isso, meus irmãos, que diante de todas essas realidades que nós vivemos, diante de tudo isso que é desafiador para nós, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, diante de todas as perseguições, diante de todas as tribulações, depois de tudo que você passou para que você estivesse aqui hoje na sua vida, por causa disso Deus está presente no sacramento. É por causa disso que há uns anos atrás, Monsenhor Jonas Habib dizia isso numa pregação: quem não adorar não vai aguentar. E esta é a realidade. Muitos de nós têm dito, às vezes, no dia a dia da nossa vida, eu não estou aguentando mais, não é isso? Às vezes, diante de um sofrimento, de uma tribulação, às vezes, diante de tudo isso que nos aflige, nós dizemos: olha, eu não estou aguentando mais. E às vezes nós corremos o risco de dizer assim: olha, eu não sei de onde eu vou tirar forças. É dele, só dele. Nós não precisamos procurar em outros lugares. Nós não precisamos procurar fora da igreja aquilo que o fundador da igreja deixou nela. Irmãos e irmãs, se Cristo deixou a Eucaristia como sinal, como presença real, substancial, verdadeira, por que nós não corremos para ela? Por que nós não vivemos por causa dela? Por que nós ainda não morremos por causa dela? Muitas coisas, muitas situações nos fazem gastar a vida. Nós nos gastamos por causa do nosso trabalho, e isso é legítimo. Nós nos gastamos por causa da nossa família, e isso é legítimo. Nós nos gastamos por várias coisas. E aqui eu não estou falando de coisas ilegítimas ou pecaminosas. Eu estou falando daquilo que é legítimo, verdadeiro, belo e bom. Nós precisamos, antes de tudo, gastar a nossa vida pelo Santíssimo Sacramento. Nós precisamos viver por causa dele. Ele é o centro da vida da igreja. É por causa do Santíssimo Sacramento que a igreja vai aos pobres. É por causa do Santíssimo Sacramento que o marido consegue olhar para a esposa com justiça, com respeito e com amor real. É por causa do Santíssimo Sacramento que os pais precisam educar bem os filhos, servindo-os para a salvação. Quem não adorar, meus amados irmãos, não vai aguentar. Nós estamos vendo um mundo sucumbir em guerras, em fracassos, em brigas, em discussões. Nós estamos vendo o mundo acabar em violência, em destruição. E é porque o mundo não adora Jesus. São Pedro Julião Eymar dizia que o mundo só vai voltar a ser o que Deus quiser, o que Deus quis, quando Jesus, o Santíssimo Sacramento, ocupar o trono e o altar. Mas tudo começa dentro do seu coração. Peço para o irmão da música aí fazer um barulhinho para me ajudar. Tudo isso precisa começar dentro de nós. Todo esse desejo de reconhecer o Senhor precisa começar cá no coração. Não basta nós sabermos que Ele é Deus, que Ele é o único, que eu dependo dEle. Não basta nós sabermos com a inteligência humana. Nós precisamos querer saber com a alma. Nós precisamos permitir que o adorado nos consuma. Nós precisamos entender que adorar é questão de vida e morte, meus irmãos. Capítulo 23 de Lucas,
Jesus fala da ardência, do ardor do seu coração em ser presença na nossa presença. E será que nós ardemos de desejo de estar na presença do sacramentado? Será que nós fazemos todo o possível para estar diante do Santíssimo? Será que nós programamos a nossa vida, a nossa semana, o nosso dia? Será que Jesus entra nos nossos planos? Ou Ele entra nos costumes que nós temos que fazer? Ele entra nas regras que nós temos que cumprir? Isso é pouco. É pouco por um Deus que se consome de amor por você. É pouco diante de um Deus que não se reserva mais. Um Deus que não se contém em ficar na Trindade, no alto dos céus, distante, mas é um Deus perto, é um Deus presente, é um Deus conosco. E não é um Deus conosco próximo de nós, meus irmãos. Não é apenas um Deus conosco que está do meu lado, com quem eu posso cantar, tocar, com quem eu posso conversar. Não, é um Deus que vem dentro. É um Deus que você comunga. Mas comunhão, meus irmãos, nós precisamos sempre nos lembrar. É Deus quem nos comunga primeiro. Receber Jesus no Santíssimo Sacramento significa isso. Ele me comunga primeiro. A iniciativa é dele. Foi Ele que nos amou primeiro. Foi Ele que nos escolheu para sermos a sua casa, o seu lugar, o seu templo, o seu altar. E como altar, quais sacrifícios nós temos oferecido para estar na presença do Senhor? O que nós temos abandonado para estar na presença do Senhor? Quais trocas nós temos feito? Cada dia o mundo nos ensina e nos pede para que a gente ocupe o primeiro lugar. Mas nós temos que aprender a descer, meus irmãos. E quem nos ensina isso é o Santíssimo Sacramento, porque ali Deus desce da sua divindade para se tornar alguém tocável, palpável, alguém que vai entrar na sua boca e vai santificar a sua vida. Eu sei, não ignoro, que todas as doenças do mundo moderno, depressão, ansiedades, transtornos enormes, têm o seu fundo psíquico. Eu não duvido, não estou negando a ciência. Mas eu digo sem medo de errar, se nós adorarmos o Senhor, nós seremos reconfigurados. O Senhor vai nos mostrar quem nós somos, para que nós existimos. E nós vamos ficar cativos. Não mais presos no pecado, não mais presos no nosso egoísmo, não mais presos nas idolatrias do mundo, nós vamos ficar presos nele. E tudo vai passar a ter sentido por causa dele. E todo sacrifício vai ser válido por causa dele. E distâncias vão ser vencidas por causa dele. Tribulações serão ultrapassadas por causa dele. Cadeias serão quebradas por causa dele. Famílias serão restauradas por causa dele. E como eu disse, nós seremos curados, meus irmãos. E a cura para a nossa doença só tem um nome: Jesus Cristo. Nós sofremos de amor, meus irmãos. O fundo mais profundo de qualquer depressão, de qualquer crise de sentido, de qualquer ansiedade, é a necessidade profunda que nós temos de amor.
Nós fomos criados numa solidão original, num desejo original de Deus, que só vai sossegar quando o Senhor for adorado por nós. Quando nós nos prostrarmos diante dEle, não só para render-lhe adoração, ação de graças, mas para que Ele nos consuma, para que Ele nos transforme, para que Ele faça de nós aquilo que Ele sonhou, para que Ele faça de nós homens e mulheres que participem da sua glória. Homens e mulheres curados pelo amor de Cristo neste sacramento. Meus irmãos, vocês podem fazer de tudo. Vocês podem procurar em todos os lugares. Você é livre para isso. Mas a igreja e eu, pobre, humilde servo do Senhor, digo a você hoje, é nele que você vai encontrar a sua cura. É adorando ao Senhor que tudo vai voltar a fazer sentido para você. Se estiver faltando razão para você continuar vivendo. Às vezes os seus problemas têm se tornado ondas tumultuadas. O medo da realidade. Pais com medo do que vai ser o mundo para os seus filhos. Filhos com medo do que vão fazer sem seus pais. Tudo isso que nós estamos vivendo só vai ser consertado se nós voltarmos para a primeira virtude de todo ser religioso: a adoração. É por isso que onde estiver o Santíssimo Sacramento, onde alguém souber, olha, Jesus está sendo adorado lá no alto daquele morro, nós temos que correr para lá. Porque, meus irmãos, debaixo do seu nome se dobram todos os joelhos. Se ao ouvir o nome de Jesus, o inferno se dobra. O que nós não vamos fazer na sua presença real, corpo, sangue, alma e divindade, ali é o nosso lugar, ali é a resolução da nossa vida, ali está a nossa cura, ali está a organização de quem nós somos, ali está o nosso tudo. Por isso, meus amados irmãos, eu convido você, do fundo do seu coração, a desejar ver o Senhor. Deseja aí no profundo do seu coração: eu quero ver Jesus agora. Eu não quero esperar mais. Eu quero olhar para Jesus como o meu único, como o meu tudo. Eu quero olhar para Ele como aquele que é, que era e que vem. Eu escolho o Senhor porque Ele me escolheu primeiro. Eu quero conhecer o Senhor porque Ele já me conhece, Ele me escolheu para isso. Eu quero adorar o Senhor. Eu quero ser consumido pelo Senhor em adoração. Eu quero que o Senhor realize em mim tudo o que Ele pode, deve e quer realizar na sua presença.